Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, craques da bandidagem. Assaltantes fingem estar jogando bola antes de roubar carro com família dentro. Ladrão e covarde. Bandido joga idoso de 68 anos para fora do próprio veículo. No litoral norte, um acidente impressionante. Vítimas foram lançadas do carro durante a capotagem. Eleições 2018. O SBT-RS iniciou hoje uma nova série de entrevistas com os candidatos ao Palácio Piratini. O primeiro sabatinado foi Miguel Rosseto. E ainda, magra e deliciosa. Se engana quem pensa que a polenta engorda. Além de ser nutritiva, ela também dá a maior saciedade. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E a gente inicia o programa indo direto à redação, conversar com a Luciane Coleman sobre uma imagem impressionante. Um acidente que aconteceu em Capão da Canoa. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal que está em casa. Aí estão as imagens impressionantes, como você disse, né? O carro em alta velocidade capota. Isso aconteceu na Estrada do Mar. E durante a imagem, a gente vê que duas pessoas são arremessadas para fora do veículo. Instantes depois, a terceira pessoa, olha lá. Sim. Tá vendo ali as pessoas sendo arremessadas? Parece aqueles vídeos incríveis de acidentes, né? Pavorosos, mas que as pessoas sobrevivem. E foi o que aconteceu. Com certeza, no futuro breve, será um daqueles vídeos incríveis. Exatamente. Porque realmente é uma imagem espetacular, ainda mais depois que a gente, graças a Deus, sabe que as pessoas sobreviveram. Sobreviveram. Né? Exatamente. Esses feridos, a gente viu ali que 3 foram arremessados para fora do carro. Eles foram socorridos e encaminhados para o hospital de Capão da Canoa. Os 4 ocupantes do veículo foram atendidos e já liberados. Nenhum, Felipe, teve lesão grave. Isso aconteceu às 8 da manhã de sábado. O motorista estava, olha só, embriagado, em alta velocidade, e aí ele foi autuado em flagrante, mas aí pagou fiança e foi liberado. Ele deve responder pelos crimes de embriaguez ao volante e também lesão corporal. Mas realmente é impressionante essa imagem, né? A imagem é impressionante, ainda bem que todos se salvaram, mas, Lu, o pior é o seguinte, que hoje, com aquele caminhonetão, ele deve ter dinheiro, deve estar andando em outro carro, viu? Ninguém duvida. E se ele não está, você está cumprindo aí algum período, né, sem carro, maravilha. Agora só tem uma situação, Lu. No Brasil a gente sabe que logo não vai dar nada e vão estar aí de novo, né, trafegando pelas ruas. E infelizmente a bebedeira é uma reincidência em vários casos de acidentes. A imagem realmente é impressionante, a gente está repetindo várias vezes. E ali no final ainda sai, né, um dos ocupantes caminhando ali, como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Bom, Lu, em Alvorada, outra imagem impressionante, né? 2 bandidos fingem estar jogando bola na rua. Olha aí. 2 craques, Parece olha que agorizada maravilha. ali, né? Olha aí, 11h40 da manhã, que maravilha. E agora, Lu? Pois é, e aí vão lá e assaltam, abordam ali o motorista, né? Obrigam eles a sair de dentro do veículo, ocupam o carro e roubam este veículo. Isso aconteceu na rua Vasco da Gama, a 2 quadras da prefeitura de Alvorada. Aconteceu hoje, Felipe, perto do meio-dia, 11h40 da manhã. Ou seja, é uma nova tática aí, né? Tô ali jogando uma bola, faz de conta que não quero nada e vou lá e pá! Miro na minha vítima, assalto e roubo o veículo. Agora, a família também é o seguinte, né? A rapidez com que ela saiu do veículo, ela sabe que estava correndo risco mesmo, né? É a qualquer momento, em qualquer lugar, não há mais local seguro, né? Não, exatamente. Esses E ali a malandros molecada aí, jogando bola, quem nunca viu isso na rua, né, Felipe? Exatamente. E aí, de repente, vão lá e pá, já mandam sair do carro, isso é um assalto. Imagina o susto. Bom, as buscas foram feitas na região, mas até agora nem os suspeitos e nem o carro foram localizados, Felipe. Portanto, é o seguinte, se ligue, não fique parado com o veículo ligado, né, janelas abertas como eles estavam ali, portas abertas e principalmente, né, não há mais ninguém que não seja suspeito numa situação como essa, né? São Nenhuma pelada mais pode ser ali passada despercebida. Exatamente, 2 moleques no meio da rua fazendo esse assalto dessa forma.
Em Canela foi preso hoje o jovem que matou a ex-namorada a facadas no final de semana, Lu. Pois é, um terrível crime, mais um feminicídio, Felipe. Esse jovem se apresentou na delegacia com a presença do advogado dele e foi imediatamente encaminhado ao presídio de Canela. Vocês estão vendo aí as imagens de Jefferson Leandro da Silva, de 29 anos, que matou a sua ex-companheira Stephanie dos Santos Gomes, de 21 anos, a facadas, na madrugada de sábado em Canela. Um primo da vítima, que estava com ela no momento do ataque, também ficou ferido e segue internado no hospital da cidade. As fotos nas redes sociais até mostravam, Felipe, é muito comum isso, né? Um casal bonito, aparentemente feliz, até porque ninguém vai ficar postando foto, né? Triste, enfim. Mas a mãe da vítima confirmou que o relacionamento sempre foi abusivo, que ela já tinha sido agredida outras vezes, em outras oportunidades, ou seja, era um relacionamento muito conturbado. E aí não dá para entender, né, com tanta notícia envolvendo agressões a mulheres, com tantas reportagens dizendo, olha, denuncie esse caso, se previna desse tipo de relação, né, que muitas pessoas insistam, achem que vai dar certo, né? É a única arma da polícia, Felipe, é a Exatamente. única arma. Ou seja, se a mulher não denuncia, a polícia não tem como agir. Exatamente. Se numa primeira agressão a mulher não for lá, não denunciar, a polícia não tem como saber. Então, se a mulher denunciar e houver reincidência, a partir daí é possível se tomar alguma providência em relação ao agressor. Vamos combinar que é muito difícil um caso que começa com violência terminar bem, né? Então, Exatamente. realmente tem que se prevenir e denunciar esse tipo de abuso. O SBT Rio Grande, primeira edição, iniciou hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. O primeiro entrevistado por Marcelo Coelho foi Miguel Rosseto, do PT. Ele falou sobre a decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, rejeitando por 6 votos a 1 o pedido de registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República e a provável substituição do vice na chapa Fernando Haddad. A maioria da população brasileira quer que o Lula volte a presidir por conta do desastre que está o país hoje. Quer dizer, o país hoje é um país com 14 milhões de desempregados. Portanto, nós vamos continuar recorrendo nas instâncias judiciais. Nós achamos que é uma injustiça com o presidente Lula. Não querem que o Lula concorra, porque sabem que o Lula vai recuperar o nosso país. Primeira delas, nós vamos fazer o governo voltar a funcionar. Esse governo está paralisado, atolado. E qual é a primeira medida de um governador que tem responsabilidade? Pagar salário em dia. Nós vamos debater amplamente privilégio. Eu não posso achar que é justo, eu acho que é injusto. Enquanto uma professora, por exemplo, um policial não recebe em dia, nós temos um juiz que recebe um auxílio moradia de R$ 4.300. Nós vamos recuperar, ao longo do nosso mandato, a escola pública. Vamos fazer isso arrumando o governo. O Rio Grande do Sul tem que voltar a crescer, por isso que eu quero que o Lula, Haddad e Manuela volte a governar. Isso é prioridade para mim, um governador de verdade, sério. Ele tem que liderar uma agenda econômica, ele tem que colaborar com quem trabalha, com a sua indústria. Nós vamos recuperar o polo naval, nós vamos falar com os nossos agricultores no Rio Grande do Sul, tem muita coisa a ser feita para a gente recuperar a nossa produção. Esta responsabilidade é de um governo que retirou 5 mil policiais das ruas da cidade. Nós vamos recuperar os efetivos, eu quero uma brigada militar ativa, fazendo policiamento comunitário nos bairros e vilas. Eu quero recuperar a Patrulha Maria da Penha. Eu quero uma polícia civil cada vez mais investigando os crimes. Eu quero uma polícia trabalhando preventivamente. Uma das políticas que tem a ver com segurança, mas tem a ver também com educação, eu vou criar batalhões, né, policiamento da Brigada Militar dedicado a garantir a segurança das nossas escolas. Nós precisamos ter garantia e segurança para que um jovem possa sair de uma escola, uma professora, entrar e sair de uma escola com segurança. O entrevistado de amanhã na série do SBT Rio Grande, primeira edição, SBT Rio Grande, né? Eleições 2018, é o candidato a governador do estado pelo PDT, Jairo Jorge. O tempo passa muito rápido. Você lembra dos quadrigêmeos? Nós estamos acompanhando desde a gestação, o nascimento deles. Pois é, acabaram de completar 1 ano. Festinha aconteceu no final de semana em Alvorada. Lu, você que acompanha essa história junto com outros repórteres do SBT,
Muito legal esse primeiro aniversário dos Quadrigêmeos, hein? Muito legal, sim, Felipe. Na verdade, viu, a família mora em Alvorada, mas a festa foi aqui em Porto Alegre, viu? E olha só que fofura desses 4. É a Valentina, a Antonella, o Nicolas e a Sofia. Lindos demais. Lindos. E como a gente vê, eles estão super bem, né? Essa festa aconteceu aqui no sábado, ela foi organizada com várias parcerias que a mãe recebeu, não teve custos para a família, que já tem que arcar com muitos custos, né? Imagina só. Imagina. São 4, né? Bom, e eu mesma, Felipe, acompanhei, viu, parte dessa história. Eu fui lá na casa da Luciane, né, que é a minha xará ali em Alvorada. E como é que aconteceu? A mãe deles, então, a Luciane, ela resolveu fazer uma produção independente, fez uma inseminação artificial, porque o pai dela, ou seja, o avô das crianças, já estava muito doente, ele tinha uma espécie de leucemia. Os bebês nasceram com 33 semanas, e aí foi aquela alegria, e alguns dias depois o avô acabou falecendo, ou seja, foi uma mistura de sentimentos, né? Aí a Luciane agora voltou a trabalhar meio turno, a mãe dela é o braço direito, o braço esquerdo, ajuda muito, né, a cuidar desses 4. Claro, ela tem mais uma pessoa em casa para ajudar, mas você que tem 2 filhos sabe o custo que é uma criança. Imagina 4 crianças, Felipe, por isso que ela tem até agora Ô, hoje... Lu, Oi? eu quero dizer para ti o seguinte, eu imagino o custo de 4 ao mesmo tempo, seja o custo de fralda, seja o custo de roupa, seja o custo de saúde, seja qualquer custo. Vezes 4, Lu, olha... E tudo na mesma idade, né? Tudo ao mesmo tempo. É muito complicado. Ela tem, inclusive, um canal no YouTube, ela tem canais na internet. E aí, quem quiser acompanhar essa rotina nada tradicional, é só seguir, então, nas redes sociais. A página é 4 Vidas na Minha Vida. Vocês estão vendo aí o endereço dela tanto no Facebook, no Instagram. E ela também está sempre em busca de muita ajuda, viu, Perfeito, Felipe? Não é à toa, assim né? mesmo. Beijo pros 4, né? Feliz aniversário para eles. Sempre Maravilha. com muita saúde, né, Felipe? Desde o nascimento. Maravilha, que bom vê-los, né? Lindos e saudáveis. Parabéns aí a Luciane. Futebol, começamos pelo Inter, que ontem à noite empatou com o Cruzeiro 0-0, jogando fora de casa. Com o empate, o Colorado segue na vice-liderança do Brasileirão, 43 pontos, 3 a menos que o líder São Paulo. Já o Grêmio venceu e venceu muito bem o Botafogo no sábado, 4-0, show de Jael Cruel. A vitória do Tricolor recolocou o time de Renato Portaluppi no G4 do Brasileirão. Agora, o Grêmio está com 40 pontos. E um ponto a ser destacado é que o Grêmio tem a melhor defesa do Brasileirão, seguido pelo Inter, que tem a segunda melhor defesa da competição. Lembrando o seguinte, domingo tem Grenal no Beira-Rio, antes a dupla enfrenta Flamengo no Beira-Rio, o Inter, e o Grêmio vai a São Paulo jogar contra o Santos no meio da semana, é semana Grenal. Tudo que vai interessar para os dois é o foco no final de semana. Agora é o pênalti com cavadinha, né? Que vai ser... Não, esse é o do André, rapaz. Esse é o do André. O do Jael já tinha rolado ali, né? Tá certo. E agora, uma reportagem a respeito da farinha de milho. Ela tem muitas propriedades que fazem bem à saúde. Se engana quem pensa que polenta engorda. Eu achava que engordava, hein? Além de ser nutritiva, ela ainda dá maior saciedade. Muito nutritiva e saborosa, ingrediente das deliciosas polentas italianas. Fonte de proteínas e de carboidratos complexos, aqueles que aumentam a sensação de saciedade. Mas por que, mesmo assim, muita gente deixa de comprar a farinha de milho? As pessoas têm esse preconceito porque pensam que a farinha de milho, ela engorda mais do que qualquer outra farinha. Isso não é verdade, né? Ela tem umas propriedades melhores do que a farinha de trigo e ela é rica em vitamina A, rica em vitamina E, zinco, fibra. Mas atenção aos componentes, tem que ficar de olho no rótulo da embalagem. Principalmente quando a gente vai comprar, saber se é a farinha de milho mesmo, se é uma farinha enriquecida, se na verdade tem aquelas que são misturas prontas, né? E essas misturas prontas são ricas em sódio. Já que a farinha de milho faz bem à saúde, fomos em busca da polenta perfeita. Quem vai nos ensinar é o chefe Diogo, do restaurante Família Facim.
As nonas diziam que era ponto de brigadeiro, que é quando ela solta do fundo da panela. Aí ela tá no ponto certo de brustalar. Aí é o momento que você vai tirar, coloca numa forma untada e coloca ela para resfriar. São receitas deliciosas que ficam prontas em menos de meia hora. Super fáceis de fazer em casa. É um prato que dá um afeto, lembra a casa da nona, né? Então é bem isso. É um prato que tu faz bem rápido, são receitas super simples e muito sabor. E aí a gente ainda aproveita os nutrientes da farinha de milho. Então, vamos experimentar. Agora deixa eu dar um recado para você. Mudar a direção da nossa vida dá um pouco de medo. Mas sabe o que pode ser pior? Não mudar nunca. Tá trabalhando sem alegria? Muda. Tá sem tempo para sua família, para se divertir com os amigos? Muda. Tá cansado de ficar 10, 11, 12 horas por dia em um escritório? Muda. E para mudar, a Uber é o caminho certo. Seja motorista parceiro e ganhe dinheiro e tempo para fazer o que você bem entender. Com a Uber, você trabalha quando quiser, sem chefe, e vê a mudança acontecer na sua vida todos os dias. E para dirigir com a Uber, você não precisa nem ter carro. Motoristas parceiros têm condições especiais nas melhores locadoras de veículos do Brasil. Se você quer mesmo mudar, seja motorista parceiro da Uber. Ainda tem medo da mudança? Tudo bem. Faça um teste e dirija com a Uber nas horas vagas. Cadastre-se em uber.com/motorista e mude a direção da sua vida. E a gente volta em instantes com os detalhes deste assalto que aconteceu em Sapucaia do Sul. A vítima acelerou para tentar fugir dos bandidos, mas não deu certo, ele acabou sendo jogado do próprio carro em movimento. E vamos falar ainda sobre a previsão do tempo. Será que um dia vai parar de chover, hein? Já já a Luciane Coleman chega com todas as informações da previsão aqui no Segunda Edição. SBT Rio Grande, Segunda Edição. Oferecimento. Sicredi, abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas, aqui você tem amigos. Santa Clara, bem mais que leite. Voltamos e vamos direto à redação. Luciane Coleman tem informações sobre um roubo que aconteceu em Sapucaia do Sul. Um idoso de 68 anos foi jogado para fora do próprio carro, Lu. Pois é, olha só essas imagens, né? Os assaltantes abordam o carro, o motorista ainda tenta acelerar, mas aí um dos assaltantes corre e consegue entrar ali na caminhonete pelo carona. E aí, olha lá, joga o motorista, esse idoso, porta fora, com o carro em movimento. Que covardia, né? Então, esse idoso acabou sendo empurrado, ele teve escoriações na perna e no quadril em razão dessa queda, né? Mas ele passa bem, Felipe. As imagens foram feitas de um celular em uma janela no segundo andar, quer dizer... Um morador ali, né? Um vizinho que estava acompanhando. A pessoa já sabia, estava olhando ali, aquelas figuras estavam no meio da rua ali, o que são esses caras, né? Estava desconfiado, no mínimo, porque já estava filmando antes, né, Lu? E é uma cena inusitada que dificilmente a gente vê, né? Exatamente. O carro ali andando de porta aberta. Enfim, a polícia, ela segue as buscas. O caso aconteceu no bairro Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, na última sexta. O veículo foi recuperado em Porto Alegre, mas os bandidos ainda não. Então, qualquer informação é só discar para o 181. Bom, o grande assunto dos últimos dias é a chuva que não nos deixa, exatamente. E aí, Luciane, quando? Até quando? Olha, Grenal Felipe, é domingo, Luciane, com chuva. Calma que ela vai dar uma trégua, até porque, né, a gente já virou sapo, né? É muita chuva, muito transtorno. A gente tem imagens de Pelotas em que a chuva excessiva deixou várias ruas embaixo d'água. Olha só que imagem impressionante. A Defesa Civil está monitorando a situação por lá. Por enquanto, 4 famílias tiveram que sair das suas casas, mas a situação é bem
preocupante. Em Cotiporã, na Serra, a ponte que liga o município a Bento Gonçalves está interrompida porque as águas ali do Rio das Antas acabou invadindo as pistas. Olha só a força das águas, Felipe. Meu Deus do céu, hein? Pois é. Então, Felipe, se você me perguntou como é que fica o tempo, né? A chuva vai dar uma trégua sim, mas ainda segue o alerta por causa dos rios, porque essas águas vão começar a descer e aí pode subir o nível das águas aqui no Guaíba, Jacuí e nos Sinos. E tem previsão de vento sul que acaba represando esse escoamento. Bom, amanhã tem ar seco e gelado que firma o tempo, traz sol. Tem previsão de muito frio ao amanhecer e até de geada na fronteira com o Uruguai, mas na Serra, Litoral Norte e Porto Alegre pode chover um pouquinho ainda pela manhã. Na capital, mínima de 11, máxima de 17. A partir de quarta, o tempo firma de vez, as mínimas seguem baixas e as máximas vão subindo. Olha, na sexta-feira lá, ó, máxima Feriado, de 27 graus. Pois é, 7 de setembro, a princípio, com sol. Tá. Então é o seguinte, Lu, segura essa previsão aí no sábado e no domingo. Tem 7 de setembro, vai dar feriadão para muita gente, não é o nosso caso aqui, que a gente vai trabalhar, né? E tem Grenal no domingo, então tem que ser um final de semana legal aqui no Rio Queremos Sul. boas notícias. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado a você pela sua audiência, uma ótima noite, fique com SBT Brasil. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Santa Clara. Bem mais que leite.